Eu quero trazer um estudo no seguinte tema: 7 homens na Bíblia cheios do poder de Deus que fizeram coisas impossíveis. Repito novamente o tema: 7 homens na Bíblia cheios do poder de Deus que fizeram coisas impossíveis. O primeiro homem que eu quero relatar nesse estudo, que foi cheio do poder de Deus e fez coisas impossíveis, foi um homem chamado Moisés. Moisés, o profeta do Senhor. A Bíblia diz que Moisés, ele foi um homem tão cheio do poder de Deus que ele subiu o monte Horebe e ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, em jejum, falando com o Senhor Deus. E Deus deu a lei para Moisés, Deus deu as 2 tábuas da lei. E Moisés, ele desceu daquele monte cheio da glória de Deus e cheio do poder de Deus. A glória era tão grande que o rosto de Moisés brilhava igual o rosto de um anjo, ao ponto dele cobrir o rosto dele com um véu, porque as pessoas não aguentavam olhar para o rosto de Moisés. E Moisés, quando ele desceu daquele monte, a Bíblia diz que o povo estava adorando um bezerro de ouro, estava adorando aquela divindade, ao ponto de Moisés ele quebrar as tábuas da lei. E Deus mandou novamente Moisés subir o monte e ficar lá mais 40 dias. E agora Moisés, ele subiu o monte Sinai, e novamente Deus deu a lei para Moisés. E o Senhor Deus desceu naquele monte, fumegou o monte Sinai, e a glória foi grande. A Bíblia diz que Moisés, ele foi um homem tão cheio do poder de Deus, que Deus falou para Moisés ir ter com o faraó e libertar o seu povo que estava no Egito. E Moisés, ele foi ter com o faraó e ele pegou o seu cajado e jogou aos pés de faraó, e o cajado de Moisés se transformou em uma serpente, em uma cobra. Então Moisés, ele fez coisas impossíveis. A Bíblia diz que quando Moisés, ele tirou o povo do Egito, perto da terra de Canaã, de frente ao Mar Vermelho, Faraó vinha atrás para matar os hebreus, e na frente deles estava o Mar Vermelho. Na lógica humana, não tinha saída. Imagino eu que Moisés olhando para cima, dizendo: Senhor, e agora vamos morrer aqui, porque não tem saída. Faraó está vindo atrás para nos matar. E Deus falou para Moisés: Moisés, o que tem nas tuas mãos? E Moisés disse: Senhor, eu tenho um pau na minha mão, eu tenho um cajado na minha mão. E Deus falou para Moisés: então toca nas águas. E ele tocou nas águas e o Mar Vermelho se abriu. Agora imagine um homem que está de frente ao Mar Vermelho e fala com Deus, e Deus fala para ele: o que tu tem nas tuas mãos? Ele diz: Senhor, eu tenho um cajado. E o homem com um pau na mão tocou o pau nas águas e as águas se abriu. Esse foi um homem cheio do poder de Deus que fez coisas impossíveis. O Mar Vermelho se abriu quando Moisés tocou nas águas. O segundo homem que eu quero relatar na Bíblia Sagrada, que foi cheio do poder de Deus e fez coisas impossíveis, foi Josué, filho de Nun, capitão. Josué, sucessor de Moisés. Após a morte de Moisés, Deus levanta Josué. Josué, ele foi um homem tão cheio do poder de Deus e fez coisas impossíveis que a Bíblia diz que Josué, ele mandou os levitas levar a arca da aliança, e os levitas vão na frente, e através da fé de Josué, Deus abriu o Jordão. Lá na frente, a Bíblia diz que Josué mandou o povo dar volta na muralha de Jericó, e através da fé de Josué e da fé do povo, Deus fez com que a muralha fosse abaixo. A muralha ruiu. Então Josué, ele também fez coisas impossíveis. Josué foi cheio do poder de Deus. O terceiro homem na Bíblia Sagrada que foi cheio do poder de Deus foi um homem chamado Elias, o profeta Elias, o profeta do fogo. Elias foi um homem tão cheio do poder de Deus que a Bíblia diz que Elias, ele chamou os 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera para uma disputa em cima do Monte Carmelo. E a Bíblia diz que eles subiram o monte e Elias olhou para aqueles profetas e disse para eles: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Clame primeiro o Deus de vocês.
e os profetas de Baal e os 450 profetas de Azera vão clamando Baal, vão clamando Deus deles, e Baal não os respondeu. E Elias debocha dele dizendo, clama mais, talvez Baal está dormindo. E eles vão clamando e Baal não os respondeu. E a Bíblia diz que Elias falou, agora é minha vez. E Elias ele fez uma pequena oração, olhando para cima e diz, Deus, responda com fogo. E Deus, na mesma hora, respondeu o profeta Elias com fogo. Só que interessante é que antes de Elias ele orar a Deus, ele reparou o altar, colocou lenha embaixo do altar e derramou água em cima daquele altar. As lenhas ficaram molhadas. Quando Deus respondeu com fogo, o fogo acendeu as lenhas, lambeu a água. Esse foi o profeta cheio do poder de Deus. Elias, ele fez coisas extraordinárias. O profeta Elias fez coisas impossíveis. Elias, ele foi um homem tão cheio do poder de Deus que a Bíblia diz que ele mandou o Geazi, o moço dele, falar para Acabe preparar a sua carruagem, que vinha água. Deus ia mandar água novamente, e Elias acompanhou Acabe com os seus cavalos. Eu tenho certeza que Elias também, ele tinha um poder de ser veloz, de correr muito. Então, o profeta Elias foi o terceiro homem na Bíblia Sagrada, cheio do poder de Deus, que fez coisas impossíveis. O quarto homem na Bíblia Sagrada, que foi cheio do poder de Deus e fez coisas impossíveis, foi o profeta Eliseu, o sucessor de Elias. Eliseu, ele foi tão cheio do poder de Deus que a Bíblia diz que eles estavam trabalhando, fazendo uma tenda para a escola de profetas, e um daqueles homens que estava trabalhando ali, estava trabalhando com uma ferramenta, com um machado, e deixou o machado cair na água, e o machado afundou, e ele gritou dizendo que a ferramenta era emprestada. E Eliseu disse, aonde caiu? Ele disse, meu senhor, caiu ali. E Eliseu, ele fez com que o machado flutuasse por cima das águas. O machado de ferro virou em isopor, começou flutuando em cima das águas. Esses homens foram cheios do poder de Deus e fizeram coisas impossíveis. Esses homens eram muito cheios do poder de Deus. O quinto homem da Bíblia Sagrada, que foi cheio do poder de Deus e fez coisas impossíveis, foi um homem chamado Sansão. Sansão, filho de Manoá. A Bíblia diz que Sansão, ele tinha um poder de ter muita força. Ele era um homem dotado de força. Sansão, ele tinha tanta força que ele quebrou os portões da cidade de Gaza e subiu o monte com aquele portão em cima das costas. Sansão, ele era um homem dotado de força. Sansão também foi cheio do poder de Deus e fez coisas impossíveis. Sansão, ele pegou 300 raposas correndo atrás de 300 raposas. Era um homem cheio do poder de Deus. O quinto homem da Bíblia Sagrada, que foi cheio do poder de Deus e fez coisas impossíveis, foi o apóstolo Pedro. A Bíblia diz que Pedro, a sombra de Pedro curava. Aonde Pedro passava, se tivesse alguém enfermo e a sombra de Pedro passasse perto daquela pessoa, na mesma hora a pessoa era curada. Pedro era cheio do poder de Deus. E o sétimo e último homem na Bíblia Sagrada, que foi cheio do poder de Deus e fez coisas impossíveis, foi o apóstolo das missões, o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que os aventais de Paulo, os lenços de Paulo, curava os enfermos. Então Paulo também foi cheio do poder de Deus e fez coisas impossíveis. Esses 7 homens que eu aqui citei foram homens cheios do poder de Deus e fizeram coisas extraordinárias e fizeram coisas impossíveis. Esses homens foram cheios do poder de Deus.